Olá, quinto ano! Vamos para mais uma semana de aula, pessoal? Vamos nessa! Hoje nós vamos estar concluindo o capítulo 5, certo, pessoal? Com o assunto regionalização, tá? Eu quero que vocês abram o módulo, comecem a me acompanhar e vão grifando o que tia Sam vai pedir para vocês, tá bom? Mas eu também preparei um slidezinho para facilitar essa compreensão melhor do que vem a ser regionalização, região, qual a finalidade, certo, desse conceito, ok, pessoal? Então, vamos nessa. Então, pessoal, toda vez que é necessário estudar um território com mais detalhes, até para fazer um planejamento melhor da sua ocupação, em especial quando ele é muito grande, muito extenso, é comum dividi-lo em regiões, certo? E regionalizar é dividir um território em diferentes regiões de maneira que se possa conhecê-lo melhor, certo? Lá na página 55 do módulo de vocês, no parágrafo 2, tem essa definição do que é regionalizar. Tia Sam quer que vocês grifem lá, por favor, certo? Agora prestem bastante atenção no próximo slide, pessoal. Ele traz manchetes, certo, de jornais, que diz assim, ó: seca já afeta a produção de energia na região sul. Na segunda manchete, desmatamento na região amazônica reduziu 25% em junho, diz INEP. E a última diz assim: renda sobe mais no Nordeste, mas ainda é a menor do país, certo? Observe que nessas três manchetes nós temos destacados aí nomes de região: região Sul, região Amazônica e a região Nordeste. E o que significa região, então? Presta atenção, pessoal. Vamos regionalizar os quadrados pela cor, certo? Tia Sam botou uns slidezinhos de cores, aí nós vamos regionalizar esses quadradinhos, certo? Vamos formar regiões, por exemplo, com os quadrados vermelhos, né? O que importa nesse caso é só a cor, certo? Vamos regionalizar só os quadradinhos vermelhos. Vejam que esses quadradinhos nós conseguimos, né, agrupá-los meio que juntos, né, unidos. E olha como ficaria, gente. Vendo? Então, aí eu tenho um conjunto, certo, de quadradinhos vermelhos, certo? Alguma dúvida até aí? Pronto. Então, qual foi o critério que eu usei para unir os quadradinhos, né, em uma única região? Foi o critério dado por cor, só os quadradinhos vermelhos. Agora, vamos observar, né, vamos regionalizar os quadrinhos pelo tamanho. Nesse caso, nós vamos formar regiões com os quadradinhos pequenos. O que importa agora, gente, é o tamanho e não a cor, tá bom? Eu quero os quadradinhos pequenos. Vamos olhar a imagem primeiro dos quadradinhos soltos, certo? Olha só, quais são os pequenos? Vamos regionalizar? Ficaria assim, ó. Só os pequenininhos. Eu consegui montar quantas regiões? 3. E qual foi o critério utilizado? Os tamanhos, os menores quadradinhos, certo, pessoal? Então, região nada mais é do que porções de espaços geográficos que possuem características singulares, certo? Formadas tanto por seus aspectos naturais, que podem ser o tipo de clima, relevo, vegetação e etc., quanto pelos econômicos e culturais, que são os tipos de atividades desenvolvidas naquela região, condições de vida da população, entre outros. E é a combinação desses vários aspectos que cria as diferenciações entre as diversas porções do espaço, dando origem também a regiões diferentes. De maneira geral, podemos dizer que a região corresponde a uma determinada porção da superfície terrestre, de extensão variada,
cujas características a distinguem das áreas vizinhas, dando-lhe uma certa identidade natural, econômica e cultural, certo? Então, em algumas linhas eu defini para vocês o que vem a ser região. Então, pessoal, o Brasil é dividido em estados e regiões, né? Tia Sandra já falou isso para vocês. Essa regionalização foi proposta em 1969 pelo IBGE. A sigla IBGE, quinto ano, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? E a sua implantação efetiva vigorou a partir de 1º de janeiro de 1970. Para consolidar a divisão do país, o IBGE tomou como base os aspectos naturais, embora tenha levado em conta os fatores humanos ao formar o Sudeste, certo? Foram criadas as seguintes regiões: a região Centro-Oeste, a Nordeste, a Norte, a Sudeste e a Sul. Vou mostrar para vocês agora em exemplo, né, como funciona essa regionalização. Preste atenção no próximo slide. Nesse primeiro exemplo, a gente tem a regionalização do planeta, certo? E como é que foi feita essa regionalização? Pelos diferentes climas existentes. Então, o que foi que aconteceu? Nós pegamos um planisfério, certo? Do mapa mundi do mundo, certo? E dividimos por cores de acordo com o clima de cada localidade, certo? Então, onde tem a cor amarela, a cor rosa, a cor lilás, são os climas quentes. Onde tem o azul mais escuro, o azul mais claro, são os climas frios. Onde tem as cores verde e amarelo mais clarinho, são os climas temperados. E onde tem essa corzinha aí mais marronzinha, são os climas de altitude. Então, eu consegui aí observar nesse mapa, a partir das cores, quais são as regiões que são mais frias, quais são as que são mais quentes, quais são as que são medianas, de acordo com a localização de cada um desses continentes. Certo, pessoal? Agora, olha o outro exemplo. Essa cartografia aí, gente, tem como título Expectativa de Vida entre 2000 e 2005, certo? E aí, como é que ele vai mostrar que essa expectativa de vida nesses 5 anos vai se dar dentro de todo o território mundial, certo? Ele começa mostrando a expectativa de vida a partir da idade das pessoas. Então, se vocês olharem aí, vocês têm os quadradinhos da cor mais escura até a cor mais clara. A mais escura são as pessoas de maior idade e a mais clara as pessoas de menor idade. E a cor branca significa dados não disponíveis, certo? E aí a gente consegue ver que, por exemplo, a expectativa máxima de vidas em ano no Japão é de 81 anos, por exemplo. As pessoas lá vivem até 81 anos. Já vamos ver em Hong Kong, são de 79 anos. Certo? E a expectativa mínima de vida, vamos ver. A gente tem, por exemplo, a Zimbábue com 33 anos, né, de idade. E aí a gente consegue perceber pelas cores que as cores mais escuras, no caso, são das localidades, né, do planeta onde as pessoas vivem mais. Onde é que se vive mais, gente? Lá no Japão, exatamente. E onde é que se vive menos? Em Zímbia, né, que se vive até os 32 anos de idade. Então, a partir dessa divisão, certo, do mapa por cores e cada cor tendo uma definição, a gente consegue entender e ver onde a gente pode encontrar essas expectativas de vida, né, que o mapa propõe aí pra gente. O terceiro exemplo é o que a gente tem que ter melhor conhecimento, né? Que é do nosso Brasil, a regionalização do nosso país, né? Então, eu já disse a vocês quais são as regiões que formam, né, o nosso continente brasileiro. E aí, eu trouxe essas regiões por cores também. Quem é, por exemplo, a região que está na cor verde? Isso mesmo, é a região norte. Na azul, nordeste. Na roxinha, centro-oeste, na vermelhinha, sudeste e na amarela, sul. Significa dizer que toda a cartografia que você encontrar sobre regionalização brasileira vai estar com essas cores?
Não, gente, vocês podem encontrar cartografias mostrando cores diferentes dessas regiões. E eu já trouxe cartografias com cores diferenciadas das regiões para vocês analisarem nas aulas anteriores. Lembram? Então, não é um padrão as cores para as regiões. Então, para resumir tudo isso que eu mostrei a vocês aí a partir desses exemplos, eu fiz esse pequeno resumozinho, né? Que diz assim: em um país de dimensões continentais como o Brasil, podemos encontrar áreas do território com as mais diversas características geográficas, dando origem, portanto, às regiões também diferentes. Para delimitar essas regiões, em 1940, o IBGE elaborou a primeira proposta oficial da regionalização do país, levando em consideração apenas os aspectos naturais do território. Mas aí vocês poderiam perguntar para mim: mas professora, a senhora falou em 1969. Veja bem, em 69 é quando foi utilizado, certo? A separação pelo IBGE, mas a primeira proposta foi nesse ano aí, certo? No entanto, desde aquela época, o Brasil passou por muitas transformações, decorrentes principalmente da urbanização e da industrialização. Todas essas transformações produziram mudanças significativas no espaço geográfico brasileiro, fato que obrigou o IBGE a redefinir a regionalização do território com base em critérios sociais e econômicos. Atualmente, o IBGE propõe uma divisão do país em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, como que a Sam já falou para vocês, ok? Vamos olhar esse outro mapa agora. Eu vou mostrar para vocês aí, né, as características de cada região, de cada corzinha dessa eu vou mostrar para vocês as características. Vamos começar pela região Norte, né? A região Norte, gente, é formada pelos estados do Acre, Tocantins, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. E esse território é constituído por uma área de 3.851.560 quilômetros quadrados, ocupada por aproximadamente 15 milhões de pessoas, tá, pessoal? Assim, ela se torna a mais extensa das regiões brasileiras, ocupando quase metade do território e a menos povoada. Tem como principal característica a presença da floresta amazônica. A próxima é a Nordeste, né, onde nós estamos localizados. É caracterizada pela existência de grandes contrastes naturais, sociais e econômicos. Por razões históricas, grande parte da população encontra-se na faixa litorânea, né? O interior, dominado pelos climas semiárido, é bem menos povoado. A sua principal característica aí é a seca, certo, pessoal? E ocupa uma área de 1.556.001 quilômetros quadrados, onde vivem aproximadamente 53 milhões de pessoas. É composta pelos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Agora a região Centro-Oeste, ela é constituída por Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Totaliza uma área de 1.604.852 quilômetros quadrados, que abriga aproximadamente 14 milhões de pessoas, se tornando aí, gente, a região menos populosa, né, concentrando apenas cerca de 7% da população brasileira. Caracteriza-se por ser uma região de fronteira econômica, impulsionada pelo desenvolvimento de uma agricultura moderna. A próxima região é a Sudeste, é a região mais populosa, desenvolvida e industrializada do país. É também a região mais urbanizada, com cerca de 90% da população vivendo na cidade. E essas pessoas, esses habitantes, estão distribuídos numa área de 927.286 quilômetros quadrados. O Sudeste, gente, é constituído por 4 estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E por fim, o Sul. O que é que nós temos aí na região Sul? É a região menos extensa do país, apresentando como características marcantes o clima subtropical, a agropecuária diversificada e uma importante produção industrial. Ela ocupa uma extensão territorial de 575.316 quilômetros quadrados,
onde se encontram distribuídos cerca de 27 milhões de habitantes. A menor das regiões brasileiras é formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí eu fiz todo um panorama para vocês entenderem como é que são divididas, né, as regiões do Brasil. Então, de uma forma geral, o território brasileiro é dividido em quantas regiões, pessoal? 5. Muito bem. Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E cada uma delas com alguns dos estados e unidades federativas do país. E aprendemos também que essa forma de regionalizar o Brasil foi criada por quem? Isso mesmo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Muito bem, pessoal, gostei de ver. E essa foi a nossa aula de hoje, quinto ano. Olha aí, bem legalzinha, bem simplesinha e com conteúdo que vocês já conheciam parcialmente e que agora a Tia Sam fechou todo o consenso, né, todo o conceito para vocês, melhor dizendo. Lembrando que lá na agenda tem atividade, tá bom, pessoal? E que Tia Sam tá muito feliz com a participação de vocês em todas essas aulas remotas. Beijo grande e até a próxima!